Escolhemos esse tema porque a tecnologia está cada vez mais presente na vida dos estudantes e também nas escolas. Com isso, os professores precisam buscar novas formas de ensinar que sejam mais atrativas e que despertem o interesse dos alunos. Sabemos que muitas vezes o ensino da gramática é visto pelos estudantes como algo difícil e até mesmo cansativo, principalmente quando os conteúdos são trabalhados apenas por meio de memorização de regras e exercícios repetitivos. Por isso, pensamos na utilização dos jogos como uma estratégia capaz de tornar a aprendizagem mais dinâmica, participativa e mais significativa. Diante dessa realidade, a pesquisa procurou responder a seguinte questão: como os jogos digitais, juntamente com o jogo analógico, A Cidade Dorme, podem contribuir para o ensino da gramática na língua portuguesa e para o aprendizado dos estudantes? O objetivo geral do trabalho foi analisar que a forma da utilização desses jogos podem auxiliar o ensino da gramática. Entre os objetivos específicos, buscamos verificar se os alunos conseguem aprender os conteúdos gramaticais de maneira mais significativa, por meio das atividades lúdicas. Avaliar a utilização do jogo A Cidade Dorme e da plataforma WordWall como um recurso pedagógico e observar os impactos dessa abordagem no engajamento e na aprendizagem dos estudantes. Ao longo da pesquisa, percebemos que o uso dos jogos favorece a participação dos alunos e torna as aulas mais envolventes. Os resultados mostraram que a combinação entre recursos digitais e atividades lúdicas contribui para aumentar o interesse, a motivação e a interação dos estudantes durante as aulas de língua portuguesa. Essa proposta ajuda os alunos a desenvolverem habilidades importantes, como argumentação, cooperação, pensamento crítico, pensamento lúdico e uso consciente da linguagem. Concluímos que os jogos podem ser grandes aliados do professor no ensino de língua portuguesa, especialmente no ensino da gramática, pois tornam as aulas mais atrativas e contribuem para uma aprendizagem mais participativa e alinhada à realidade dos estudantes. Na formentação teórica deste trabalho, a gente buscou compreender como as metodologias ativas, a gamificação e as tecnologias digitais puderam contribuir para o ensino da língua portuguesa, especialmente no ensino da gramática, da argumentação e da participação dos estudantes em sala de aula. Inicialmente, nós discutimos as transformações ocorridas no cenário educacional contemporâneo, principalmente no avanço das tecnologias digitais, e também da mudança do perfil dos estudantes, que estão cada vez mais conectados e inseridos numa cultura digital. Então, neste contexto, nós utilizamos como base os autores Moran e Basic, que afirmam que o modelo tradicional de ensino, que é baseado apenas na transmissão de conteúdos, já não atende plenamente às necessidades dos estudantes, porque assim as metodologias ativas surgem como estratégias que colocam o aluno no centro da aprendizagem, promovendo autonomia, participação e protagonismo estudantil. E também utilizamos contribuições de Paulo Freire, que critica a chamada educação bancária, na qual o aluno só recebe aqueles conhecimentos numa posição passiva. E para o Freire, não, o aprendizado deve ocorrer em meio a um diálogo e reflexão crítica e construção coletiva do conhecimento. E também abordamos a teoria de Vygotsky, que destaca a importância das interações sociais no desenvolvimento da aprendizagem. Segundo o autor, o conhecimento é construído através da mediação pedagógica e da colaboração entre os sujeitos. E outro conceito importante que nós destacamos no trabalho é o lifelong learning, apresentado por Jacques Delors, que compreende a aprendizagem como um processo contínuo ao longo da vida. Dessa forma, a educação deve estimular não apenas a memorização de conteúdos, mas também o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Dentro dessa perspectiva, nós colocamos a gamificação como uma estratégia pedagógica relevante,
pois utiliza elementos dos jogos para aumentar o engajamento, a motivação e a participação dos estudantes. Segundo Bassett e Moran, a gamificação favorece desafios, interação, feedback imediato e aprendizagem mais dinâmica. E também utilizamos conceitos do Kishimoto, que destaca a importância da ludicidade no ambiente educacional, mostrando que os jogos contribuem não apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas também social e emocional dos alunos. E nesse contexto, apresentamos o jogo Cidade Dorme. Esse jogo estimula a interpretação, a argumentação, o raciocínio lógico, a interação social e a tomada de decisões em grupos. Ele é semelhante a um RPG, que envolve narrativa, personagens e interpretação e argumentação coletiva. Autores como Silva e Pavão destacam que os jogos de interpretação favorecem o pensamento crítico, a criatividade e o protagonismo estudantil. Por fim, discutimos a proposta de gamificação híbrida, recursos analógicos e digitais. Enquanto o Cidade Dorme promove interação oral, argumentação, colaboração entre os alunos, a plataforma WordWall complementa o processo com atividades digitais interativas e feedback imediato relacionado aos conteúdos gramaticais. Dessa forma, a nossa fundamentação teórica demonstra a integração entre metodologias ativas, jogos, gamificação, que torna o ensino da língua portuguesa mais dinâmico, significativo, participativo e alinhado às demandas educacionais contemporâneas. Dando continuidade à fundamentação teórica, na visão de Kensky, outro defensor da educação em rede, o emprego de tecnologia transforma a produção e disseminação do conhecimento, o que vai de encontro com a proposta da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que incentiva o uso ético, crítico e responsável de tecnologias digitais. Converge também com as diretrizes da Unesco, que propõem a integração de tecnologias da informação e comunicação, TIC, para alavancar a inclusão social e qualidade escolar. Gamificação na educação. De acordo com Lee e Hammer, seria introduzir elementos de jogos em contextos não relacionados a jogos. Na escola, seria para motivar e engajar os estudantes, por meio de desafios, fases, recompensas, respostas rápidas, histórias no ensino. Essa estratégia ela é bem sucedida justamente por motivar os estudantes e fixar matérias teóricas que se tornam mais compreensíveis e prazerosas. Ainda existe a resistência à utilização de jogos na educação, muito pela associação excessiva à violência e vício, a falta de recursos tecnológicos em algumas escolas e a necessidade de formação docente. Educational Technology, mais conhecida como EdTech, são tecnologias educacionais para o apoio ao ensino e à aprendizagem. Ou seja, podemos destacar como ferramenta, entre elas, a WordWall, que seria uma plataforma que permite a criação de atividades gamificadas como quizzes, jogos de associação, roleta de palavras, entre outras. Dessa forma, a aprendizagem ela pode se tornar significativa com a integração entre tecnologias digitais, gamificação e metodologias ativas, o que representa um caminho promissor para a inovação educacional. Ferramentas como o WordWall tornam o ensino mais interativo, motivador e significativo, o que vai de encontro com a definição de outros dois autores, como Ausubel, que diz que a aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se conecta com o conhecimento prévio do aluno, assim como Paulo Freire, que diz que a educação deve ser dialógica, ou seja, participativa, centrada na construção coletiva do conhecimento. Nosso trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa com abordagem qualitativa e exploratória, buscando compreender como a gamificação híbrida pode contribuir para o ensino da língua portuguesa. Primeiramente, realizamos uma pesquisa bibliográfica para fundamentar teoricamente o trabalho, utilizando autores como Paulo Freire, Moran, Bassett e Lucchesi, que
discutem metodologias ativas, aprendizagem significativa e mediação pedagógica. A parte prática ela foi aplicada em 2 turmas do 8º ano de uma escola estadual PEI da cidade de São Paulo. A escolha dos conteúdos ocorreu após uma avaliação diagnóstica, identificar dificuldades nos alunos em conteúdos como argumentação, persuasão, elementos modalizadores, advérbios e locuções adverbiais e locuções verbais. Esses conteúdos já haviam sido estudados pelos alunos, porém eles haviam manifestado dificuldade de entendimento e também pouco interesse. Para trabalhar esses conteúdos, utilizamos uma proposta de gamificação híbrida, que seria o quê? A integração desses 2 jogos, das 2 metodologias. No caso analógico, Cidade Dorme, e a plataforma digital Wordwall. O jogo analógico ele estimulou a oralidade, a argumentação, raciocínio lógico e integração entre os estudantes. Já o Wordwall ele foi utilizado para consolidar os conteúdos gramaticais por meio de atividades interativas. Isto é, o aluno ao jogar o Cidade Dorme, quando ele saía da rodada, ele já ia direto para a mesa do professor, abrir a caixa lá no Wordwall. Na caixa continha uma frase com conteúdos gramaticais para que esse aluno pudesse relembrar o que já havia aprendido. A coleta dos dados ela ocorreu por meio de observação participante não estruturada, ou seja, a pesquisadora ela participou diretamente da aplicação da atividade como professora mediadora, observando comportamentos, participação, interação e a utilização desses conteúdos durante os jogos. O nosso foco não foi medir desempenho por notas, e sim analisar qualitativamente o envolvimento dos estudantes e a forma como esses conteúdos eram assimilados por parte deles. Reconhecemos que a pesquisa ela possui limitações, principalmente pelo número reduzido de participantes e pelo caráter subjetivo da observação. Ainda assim, os resultados mostram que a gamificação híbrida ela pode tornar o ensino muito mais significativo, participativo e próximo da realidade dos alunos, além de ajudar esses alunos no engajamento e no protagonismo juvenil. A atividade ela integrou o jogo analógico Cidade Dorme e a plataforma digital Wordwall com o objetivo de consolidar conteúdos de língua portuguesa de uma forma mais dinâmica e participativa. Durante o jogo Cidade Dorme, observamos que os estudantes utilizaram argumentação, persuasão, raciocínio lógico para defender os personagens. Eles utilizavam também de blefes, né? Podemos notar também alunos que normalmente não participavam tanto das aulas tradicionais, né? Alunos mais contidos puderam aparecer mais nessa dinâmica. Já o Wordwall ele foi utilizado para reforçar conteúdos gramaticais e linguísticos, né? Como também mencionado anteriormente. Então, a plataforma ela ajudou muito nesses conteúdos, porque os estudantes, eles saíam da brincadeira do Cidade Dorme e iam lá abrir as caixas. Então, eles já abriam a caixa e aí via se de repente era uma frase que tinha alguma locução verbal, um elemento modalizador e a explicação disso relacionada àquela frase. Foi colocado também dessa forma já com as respostas e a explicação, porque era um conteúdo que os alunos já tinham visto, era mais para relembrar. Então, a professora pausava ali a brincadeira para poder perguntar, para explicar e ver se eles tinham realmente entendido. Os principais objetivos da proposta foi de estimular a análise crítica, desenvolver a argumentação oral, consolidar conteúdos gramaticais e também promover o protagonismo juvenil, algo que é tão importante numa escola PEI. Durante a observação das turmas, podemos perceber também diferenças bem significativas em relação aos 2 oitavos. O 8º ano A, ele apresentou maior organização, um entendimento mais rápido das regras. Alguns alunos nem chegaram a ler os papéis que foram distribuídos com as regras, que já conheciam e também pegaram bem rápido. Porém, eles tiveram uma participação um pouco menor em relação à argumentação, uma argumentação um pouco mais contida, né? Já o 8º ano B, que inclusive é uma sala de perfil mais desafiador e mais agitada, ela apresentou um maior engajamento oral, autonomia e criatividade durante a dinâmica, utilizando mais estratégias argumentativas, de blefes, né, para defender seus personagens. Então, eles tiveram um perfil onde alguns narradores tinham até performances teatrais. Eu pude perceber também que no momento da leitura das caixas, o 8º ano A
apresentou um foco um pouco menor, porque eles estavam mais focados na dinâmica do Cidade Dorme. Porém, o oitavo ano B tinha também esse foco, né, além do engajamento, mas eles também queriam prestar atenção na abertura das caixas, tanto que durante o barulho ali, com os alunos agitados, alguns alunos pediam silêncio para ouvir o colega ler a frase das caixas. O oitavo ano A os alunos prestavam atenção, mas eles estavam um pouco mais focados na dinâmica do Cidade Dorme. De forma geral, os resultados eles mostraram que a gamificação ela favoreceu uma maior participação de autonomia, interação, engajamento dos estudantes, além de contribuir para tornar o ensino da língua portuguesa mais significativo e próximo da realidade dos alunos. A atividade executada em sala de aula confirmou que a gamificação pode se tornar uma ferramenta pedagógica poderosa com o apoio de ferramentas digitais. Mesmo a sala de aula estando com um número menor de alunos no dia de aplicação, houve uma melhora significativa na autonomia e protagonismo deles, atingindo indicadores de engajamento esperados e servindo de base para futuras intervenções que utilizem o lúdico como ponte para o conhecimento acadêmico. Conforme mencionado anteriormente, a disposição dos alunos na sala de aula no formato parênteses se mostrou mais eficaz que o formato de plateia, pela facilidade de se transitar entre os participantes, fundamental nessa atividade. Nessa aplicação, as respostas acompanhavam as frases, pois o conteúdo havia sido trabalhado através de aula expositiva. Portanto, funcionou positivamente como assimilação e consolidação do conteúdo. Concluímos então este estudo que teve como objetivo analisar de que forma a utilização de jogos digitais pode contribuir para o ensino de gramática na língua portuguesa. Partindo da compreensão que as transformações tecnológicas têm modificado as práticas educacionais, buscamos investigar estratégias pedagógicas que tornassem o ensino gramatical mais significativo e alinhado às demandas da educação atual. Durante essa pesquisa, constatamos que o ensino tradicional de gramática, frequentemente pautado na memorização de regras em atividades mecânicas, tende a dificultar o envolvimento dos estudantes e a limitar a construção do conhecimento. Em contrapartida, as metodologias ativas e a gamificação híbrida demonstram grande potencial para promover maior participação, autonomia e protagonismo dos alunos. Identificamos que muitos estudantes apresentam dificuldade na compreensão e aplicação de conteúdos gramaticais quando abordados de forma descontextualizada. Também se observou que a utilização do jogo Cidade Dorme contribui para o aumento do engajamento e da motivação dos alunos nas aulas. A aplicação da gamificação híbrida evidenciou-se como uma estratégia pedagógica eficaz, pois integra ludicidade, interação social, argumentação, cooperação e feedback, elementos que favorecem o desenvolvimento de competências linguísticas. Além disso, essa abordagem impacta positivamente no processo de aprendizagem, tornando os estudantes mais participativos e envolvidos na construção do conhecimento. Paulo Freire, José Manuel Moran, Lilian Bassett, Michel Resnick e Cole Kapp reforçam a importância de práticas pedagógicas que valorizem a participação ativa do estudante e a construção colaborativa do conhecimento. E, nesse sentido, a integração entre tecnologia, ludicidade e interação social mostrou-se coerente com uma concepção de ensino que busca desenvolver sujeitos críticos, autônomos e capazes de utilizar a linguagem de forma eficaz em diferentes contextos. Reconhecemos
que esse estudo não esgota as possibilidades de investigação sobre o tema, sendo recomendável a realização de pesquisas futuras que analisem a aplicação prática dessas estratégias em diferentes contextos escolares e níveis de ensino. E concluindo, esperamos que esse trabalho possa contribuir para o fortalecimento de práticas pedagógicas inovadoras e para a construção de uma educação mais alinhada às demandas da sociedade contemporânea.